Amados irmãos, no texto aqui em Mateus 24, no caminho de Emaús, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amados irmãos, eu queria falar aqui nesse texto e usar como tema: deixe esta síndrome de Emaús para trás. Ou seja, saia desta síndrome de Emaús. Amados irmãos, a Bíblia é clara, diz que 2 discípulos desceram para o povoado de Emaús, entristecidos, sem esperança. A tristeza era tamanha que eles não perceberam que a promessa de Jesus estava de pé. Amados irmãos, quantas pessoas estão tristes, sem esperança neste mundo? Um dia você também estava sem esperança e vivia uma vida de angústia e tristeza. Porque a pior coisa é não ter esperança, é não ter uma luz no fundo do túnel, no fim do túnel. Mas, amados irmãos, Jesus havia feito a promessa dizendo que ele ao terceiro dia ia ressuscitar. E já havia 3 dias que Jesus fora crucificado. Mas, amados irmãos, enquanto eles desciam para Emaús, o Senhor Jesus estava aparecendo ali. Ele apareceu por 40 dias em Jerusalém. E diz a Bíblia que Jesus foi ter com esses 2, enquanto eles conversavam a caminho de Emaús. Eles estavam sem esperança, achando que tudo que eles haviam feito, todo o sacrifício que eles tinham feito, tinha deixado tudo para seguir Jesus, e agora o grande rei de Israel havia morrido. Só que ao voltar nessa caminhada de 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús, estavam ali desabafando uns com os outros, um com o outro, falando o que seria deles agora que Jesus havia sido morto, crucificado. E naquela mesma hora, amados irmãos, diz a Bíblia que Jesus se aproximou deles e conversava com eles, perguntando o que havia acontecido ali, porque eles estavam com aquele semblante entristecidos. E eles foram até grossos e falaram: você é um viajante, é um peregrino, não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o nosso Jesus, profeta poderoso em palavras e obras. Ou seja, eles não estavam focando, amados, a questão da ressurreição, da promessa que ele havia de ressuscitar. Eles estavam focando num Cristo morto. Quando você foca algo do passado, a morte foi algo do passado. Jesus não estava morto. Jesus rompeu venceu a morte, tragou a morte pela vitória. O último inimigo a ser vencido era a morte, e ele tragou esta morte. E ele estava ali do lado deles, eles não perceberam. Por quê? Porque os olhos deles estavam ligados ao passado. Você vê o que você acredita. Jesus falou: vocês são tardios em crer. Irmão, nós somos tardios em crer e prontos para não crer. Nós temos que ser prontos para crer e tardios para não crer. Jesus se apresentou a eles como se fosse um viajante inconsequente. E diz a palavra, amados irmãos, que em um dado momento, já estava ficando tardezinho, Jesus falou: vou embora, tal.
Eles não ficam conosco, pousa conosco, ó viajante. E Jesus pousou com eles. Eles convidaram Jesus para morar. Eles convidaram Jesus para estar com eles ali. Fica conosco, não vai embora não, viajante. Amados irmãos, nós temos que convidar Jesus para estar conosco. Temos que convidá-lo para morar, estar conosco, não somente uma noite, mas para sempre. Jesus estava preocupado com aqueles 2 discípulos que estavam sem esperança. Jesus também está preocupado conosco, com você que está triste, sem esperança em algo. Jesus está vivo, Ele está do nosso lado. Mas 2 coisas impediram daqueles 2 homens, daqueles 2 discípulos reconhecerem Jesus. Eles viram Jesus, mas não reconheceram. Primeiro porque eles estavam com os olhos no passado. Eles estavam presos no passado, presos naquela cena terrível da morte da cruz. Segundo, eles não podiam ver Jesus, porque, amados irmãos, eles não estavam crendo na promessa de Deus. Foi preciso Jesus relatar toda a história de Moisés, todo o processo, e chamou a atenção deles. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Aquilo era necessário, aquela morte era necessária, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar, e ressuscitou. Amados irmãos, interessante, quando eles foram se alimentar, quando Jesus partiu o pão e deu a eles, ali na mesa, e expunha as Escrituras, o coração deles aqueceram. O Senhor quer aquecer o nosso coração também. Ele quer aquecer o nosso coração, amados irmãos. Ele quer que o nosso coração venha arder novamente. Quer te dar uma nova experiência. Quer nos tirar da visão do passado. Tirar essa síndrome do passado. Síndrome de Emaús. Olhando para o passado. Temos que olhar para o presente, para o futuro. E o presente é que Cristo estava vivo. Aleluias. E diz a palavra, amados irmãos, assim que o coração deles aqueceram, eles voltaram para Jerusalém para falar que havia encontrado com o Mestre. Amados irmãos, que você nunca deixe de olhar para Jesus. Que o Senhor venha abrir os teus olhos e os meus olhos para sempre reconhecer que Jesus não nos abandona, sempre reconhecemos que Ele está do nosso lado, independente da circunstância, independente se eles criam ou não, Jesus estava ali do lado deles. Amados irmãos, esse é um texto maravilhoso. Mesmo quando você esteja vivendo em angústia, ou porque perdeu algo, porque foi grande decepção da sua vida, não se esqueça que Jesus está do teu lado. E nunca fique só. Veja que eles estavam de 2. Estavam os 2 conversando, desabafando. Nunca fique só, meu irmão. Mas fale. Procure pessoas espirituais. Procure um irmão e compartilhe sobre a sua tristeza. Porque com certeza Deus vai se manifestar. O Senhor vai abrir os teus olhos, o teu entendimento, e vai encher teu coração e queimar teu coração, como queimou o coração, aleluias, de profetas, de homens de Deus, né? O coração de John Wesley foi aquecido, aleluia. O Senhor quer aquecer o teu coração e despertar você para crer, para ser pronto para crer, não tardio para crer, mas pronto para crer e tardio para duvidar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, com toda sorte de bênção. Amém. Glória a Deus.